continuando a segunda lista, então, como eu havia combinado, esse segundo vídeo é referente à segunda lista ainda, só que selecionando só questões de geometria molecular. A primeira questão de geometria molecular fala o seguinte: eu tenho algumas moléculas e eu quero saber qual dessas moléculas ela tem um caráter polar. E aí ela até evidencia que uma característica de moléculas polares é a atração por um campo elétrico externo. Então, para saber qual das moléculas tem esse caráter polar, a primeira coisa é analisar qual é a geometria molecular, né? Então, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, família 6A. Então, para ficar estável, faz uma ligação dupla com o oxigênio. Gente, qualquer molécula formada por 2 átomos só, ou por 2 elementos, necessariamente vai ser uma molécula linear. Moléculas lineares formadas pelo mesmo elemento não tem diferença de eletronegatividade, então a molécula ela é apolar. Molécula de CO2. Carbono, família 4A, oxigênio, família 6A. Carbono tem mais possibilidades de fazer ligações, então carbono é o átomo central. Então carbono faz uma ligação dupla com o oxigênio, faz uma ligação dupla com outro oxigênio, estabiliza o carbono, estabiliza o oxigênio. Como não tem par de elétrons sobrando no átomo central, certamente essa molécula também vai ser uma molécula linear. Como é uma molécula linear, onde não tem diferença de eletronegatividade nos extremos, então o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, mas o outro oxigênio tem a mesma diferença de eletronegatividade em relação ao carbono. Então, no somatório dessa diferença de eletronegatividade, eu tenho no total uma molécula apolar. Molécula de metano. Carbono, 4 ligações, hidrogênio, uma ligação só. Então, carbono, como átomo central, faz 4 ligações com hidrogênio e estabiliza o hidrogênio. Qualquer átomo central ligado a 4 pares de elétrons vai ter uma geometria tetraédrica. Como está ligado a 4 pares de elétrons e a 4 átomos de hidrogênio, então a geometria total da molécula é tetraédrica. Tá? Característica de moléculas tetraédricas. Eu tenho 3 elementos no mesmo plano e eu tenho um elemento que se projeta no plano, então estaria atrás dessa imagem, e um hidrogênio que projeta para fora do plano, então estaria saindo dessa imagem. Então, molécula tetraédrica é a molécula que não cabe no plano. Tá? Tem uma geometria que foge ao plano, por isso que eu tenho essa representação, que seria essa cunha aberta, o que projeta o plano, e essa cunha fechada para o que sai do plano. Qualquer molécula tetraédrica com 4 ligantes iguais é uma molécula que no somatório total da diferença de polaridade é uma molécula apolar. Molécula de ácido sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio. O enxofre, um átomo central, porque ele pode fazer até 2 ligações. O hidrogênio, ele fica estável com uma ligação. Então, o que eu tenho no final dessa molécula? Eu tenho enxofre com 4 pares de elétrons. Então, em relação aos pares de elétrons, o enxofre está no centro de um tetraedro. Mas como o enxofre só faz 2 ligações com o hidrogênio, então o que conta no final, em termos de geometria molecular, vai ser uma geometria angular. Porque esses pares de elétrons não ligantes, eles interferem por uma repulsão eletrônica. Então, no final, eu tenho uma geometria angular. O que não acontece aqui no CO2. Olha. Eu também tenho 2 átomos ligados ao átomo central. Mas como não tem par de elétrons sobrando no átomo central, a geometria final é linear. Vamos lá. Como a geometria é angular, e aí eu posso garantir para os senhores o seguinte:
qualquer molécula que tem par de elétrons sobrando no átomo central vai ter uma característica no final polar. Então, a molécula polar em questão, geometria angular, molécula polar. Então, o item correto é o item D. A questão 5, ela faz várias afirmativas em relação à geometria molecular e à polaridade dessa molécula. O bacana dessa questão é o seguinte: ela fala a polaridade da molécula, mas em alguns casos fala na polaridade parcial dessa molécula. Então a molécula tem duas ligações. De repente eu tenho até ligações polares, mas no total essa molécula é apolar. Então essa questão é bem interessante e ela quer saber qual das alternativas é a alternativa incorreta. Então, item A. Geometria das moléculas de oxigênio e ozônio é linear e as ligações são apolares e as moléculas são apolares. Então, vamos analisar primeiro a questão da geometria. Bom, o ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio. Como que eu consigo estabilizar o ozônio? Uma ligação dupla com o oxigênio já estabiliza a molécula de O2. Como eu tenho que estabilizar mais um átomo de oxigênio, entra novamente aquela ligação dativa que comentei na última aula. Então, o que é a ligação dativa? Eu tenho que estabilizar um átomo com um par de elétron, só que a molécula já é estável. Então, é uma ligação onde o par de elétron ele vai ser oriundo de apenas um átomo. No final, o que eu tenho? Eu tenho um átomo central com par de elétrons sobrando. Então, certamente, essa geometria vai ser angular. Se não tivesse nenhum par de elétrons sobrando, a geometria seria linear, como tem, angular. Característica de qualquer molécula que tem par de elétrons sobrando no átomo central. É uma molécula polar. A molécula de O2 é uma molécula linear. Então, de cara, a alternativa incorreta é o item A, né? O ozônio ele não é linear. O ozônio é uma molécula angular. Mas vamos analisar as outras alternativas, porque é uma questão que passa por várias geometrias. Então, item B. A geometria da molécula de água é angular e as ligações entre os átomos são polares e a molécula é polar. Então, o que eu tenho para a molécula de água? Família 6A, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. Com 2 ligações químicas, estabiliza o hidrogênio também. Como eu tenho 2 ligações com átomos periféricos e par de elétrons sobrando no átomo central, eu tenho uma geometria angular. Característica de qualquer geometria angular, a molécula é polar. Então ele fala o seguinte: a molécula é angular, correto, as ligações entre os átomos são polares, eu tenho diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio, então se eu analisar só uma ligação dessa, ela é polar. Mas como a geometria ela é angular, eu tenho esse par de elétrons sobrando, então a polaridade total da molécula é polar, então a molécula tem um polo. Item C. A geometria da molécula de tetracloreto de carbono. Então, um carbono ligado a 4 átomos de cloro. Bandite. A 4 átomos de cloro. Eu tenho uma geometria total final tetraédrica, porque eu tenho um átomo central, 4 pares de elétrons, tetraédrico, e 4 ligantes. Então a geometria total ela é tetraédrica, com aquela característica. Um cloro sai do plano e um cloro entra no plano, representado por essa cunha tracejada e essa cunha fechada. Existe uma diferença de eletronegatividade entre o carbono e o cloro. Então essa ligação aqui ela é polar. Mas como eu tenho 4 átomos de cloro em torno do átomo central, o somatório de vetores, o somatório da diferença de eletronegatividade, no total vai ser nula. Então, essa molécula ela é apolar. Então,
a geometria tetraédrica, as ligações entre os átomos são polares, mas a molécula toda é apolar. Item D. A geometria do gás carbônico é linear. A gente já viu na última questão que é linear. As ligações são polares. Tem diferença de eletronegatividade entre o carbono e o oxigênio. E a molécula total ela é apolar. Por quê? A diferença de eletronegatividade, o somatório de diferença de eletronegatividade no total são nulas. Item E. A geometria da molécula de cloro-metano é tetraédrica. De cloro-metano. É o metano com 2 átomos de cloro. O metano com 2 átomos de cloro. As ligações entre os átomos são polares. Eu tenho diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio ou o carbono e o cloro. Como é uma molécula tetraédrica que não tem 4 ligantes iguais, eu tenho 2 hidrogênios e 2 cloros, essa molécula no total ela vai ser polar. Então realmente o item correto é o item A. Item 6, ele também quer relacionar a geometria molecular com polaridade. O tetracloreto de carbono foi até a molécula que a gente analisou na questão anterior. Então, é um carbono ligado a 4 átomos de cloro, um carbono central com 4 ligações, então é a geometria tetraédrica. Só que ela afirma que é uma molécula polar. Não, qualquer molécula tetraédrica com 4 ligantes iguais é uma molécula que, no total, a diferença de eletronegatividade é uma molécula apolar. Então, o item A está incorreto. No item C, ele fala sobre o BeF2, sobre o fluoreto de berílio. O berílio é da família 2A. E o berílio fica estável só com 2 ligações. Então, o berílio é um daqueles casos que não segue o octeto. Essa molécula aqui, ela é estável. Átomo central, sem par de elétrons sobrando, ligado a 2 elementos, é uma molécula linear. Então, de cara, esse item é incorreto porque ele fala que o BF2 é uma molécula angular. Não, ela é linear. O brometo de fósforo. Fósforo, família 5A, então tem 5 elétrons na última camada, 1, 2, 3, 4, 5. Para ficar estável, ele faz 3 ligações simples com o bromo. Então, estabilizei o brometo de fósforo. Um elemento ligado a 4 pares de elétrons. 1, 2, 3, 4. Em relação aos pares de elétrons, é uma molécula tetraédrica. Como ele está ligado só a 3 átomos de bromo, então fica um par de elétrons sobrando, a geometria final vai ser uma geometria piramidal. Novamente, qualquer molécula que tem par de elétrons sobrando no átomo central, certamente vai ser uma molécula polar. Isso acontece com a geometria angular e agora com a geometria piramidal. Tá? Piramidal, como é derivada de uma geometria tetraédrica, é uma molécula que sai do plano. Então, o que eu fiz? Eu coloquei esse par de elétron, o fósforo e o bromo, no mesmo plano, tirei o bromo, projetei ele no plano e o outro bromo ele sai do plano em direção a vocês. Tá? Então, é uma molécula com geometria piramidal, só que ela é polar. O CO2. Linear, a gente já viu várias vezes que o CO2 é linear. E realmente vai ser uma molécula polar, porque apesar de ter ligações polares entre o carbono e o oxigênio, no somatório de vetores, a molécula total ela é apolar. Então o item correto realmente é o item D. A última questão que envolve geometria na folhinha, questão 7, ela quer relacionar só a fórmula molecular com a geometria. Gente, são moléculas onde o átomo central vai ser o átomo de enxofre. E o enxofre
também é um átomo que não segue necessariamente o octeto. Eu vou resolver essas questões utilizando a ligação dativa como recurso, mas depois eu posto um vídeo onde eu consigo, por hibridização, provar que o enxofre ele pode ficar estável não seguindo a teoria do octeto, mas para facilitar a correção eu vou seguir a teoria do octeto. Então, relacionar a estrutura com geometria, SO2. É exatamente igual a explicação para a molécula de ozônio. Oxigênio família 6A, enxofre família 6A. Então, uma ligação dupla estabiliza o oxigênio e o enxofre. Como eu tenho que estabilizar mais um oxigênio, eu posso fazer uma ligação dativa com o oxigênio. Então, no final, eu tenho uma geometria angular. Então, S2 é uma geometria angular. Bom, essa molécula que tem esses dois átomos de cloro e o oxigênio. Então, o que eu fiz? Eu peguei o enxofre como átomo central e fiz duas ligações simples com átomos de cloro. Como o cloro é da família 7A, ele fica estável com uma ligação só. Então, de cara, eu já estabilizei o enxofre e estabilizei os dois átomos de cloro. Como eu tenho que estabilizar mais um oxigênio, eu fiz uma ligação dativa com esse oxigênio. Então, eu tenho 3 ligantes conectados ao átomo central e um par de elétrons sobrando. Então, típico de uma geometria piramidal. H2SO4. Ele é um ácido sulfúrico. Qual é a característica de qualquer ácido? O hidrogênio vai ficar conectado ao elemento mais eletronegativo, porque segundo Arrhenius, ácido é o composto que em meio aquoso libera H+. Então, para que ocorra essa liberação de H+, com maior facilidade, esse hidrogênio tem que estar conectado ao elemento mais eletronegativo. Então, entre o enxofre e o oxigênio é mais eletronegativo. Então, como que eu vou estabilizar? Vamos pegar o enxofre como um átomo central. Se ele fizer uma ligação simples com o oxigênio e o oxigênio uma ligação simples com o hidrogênio faz duas ligações, fica estável. O hidrogênio faz uma ligação, fica estável. Se eu repetir essa conexão com outro oxigênio e outro hidrogênio, eu estabilizo todo mundo. Então, o enxofre faz duas ligações, o oxigênio, cada oxigênio duas ligações e cada hidrogênio uma ligação. Como eu tenho que estabilizar mais dois oxigênios, porque ele é um SO4, e como sobram dois pares de elétrons no átomo central, eu posso fazer duas ligações dativas com o oxigênio. Então, qual seria a geometria em relação ao enxofre? O enxofre faz 4 conexões. 2 com o oxigênio e 2 com esse grupo OH, com essa hidroxila. Então, essa geometria é a geometria tetraédrica. O SO3, uma ligação dupla com oxigênio, sobra dois pares de elétrons, duas ligações dativas, um com cada oxigênio. Então, eu tenho um átomo central ligado a 3 elementos, mas não tem par de elétrons sobrando. Então, vai ser uma geometria do tipo trigonal plana, uma molécula que cabe no plano. Olha a diferença, gente. Com par de elétrons sobrando, também 3 ligantes, piramidal. Sem par de elétrons sobrando, trigonal plana. H2S, o enxofre faz duas ligações com o hidrogênio, sobra dois pares de elétrons, então vai ser uma geometria no final angular. Então, a sequência correta, 4, 3, 2, 1. Então, essa foi a aula de geometria molecular. Beijinho.